Função do primeiro grau ou afim. Chama-se função polinomial, a definição, né? Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função f de R em R, ou seja, o domínio nos reais e o contradomínio também nos reais, dada por uma lei da forma f de x igual a ax mais b, em que a e b são números reais dados e a é diferente de zero. Então, aqui é uma função do primeiro grau, ou afim. Aí essa fórmula aqui, olha, tanto faz eu falar função do primeiro grau como falar função afim. Estou falando da mesma coisa. Então, a fórmula da função, a lei da função é essa aqui. F de x que é igual a x mais b. Aí, o a tem que ser diferente de zero. A, ele está no lugar de um número. B também está no lugar de outro número. Então, em que a e b são números reais. E o a tem que ser um número diferente de zero. O número a é chamado coeficiente de x. Então, olha, o número que vai vir aqui coladinho com o a, coladinho com o x, aí ele está representado pela letra a. Então, esse a aqui, esse número a aqui, vai ser o coeficiente. O número b é chamado termo independente ou termo constante. O termo que não está com x, não tem o x, é chamado de termo independente ou constante. Veja algumas funções do primeiro grau. Letra A, eu tenho f de x, que é igual a 5x menos 3, em que a é igual a 1 e b é igual a menos 3. Ou seja, esse representa o 5 está representando a letra A e o 3 e o menos 3 está representando a letra B. Por isso que ele disse que A é 5 e o B é menos 3. Fazendo a comparação com essa equação aqui, com essa fórmula, né? F de x, que é igual a ax mais b. Então, quem está coladinho com o x vai ser o A. Quem está sem o x vai ser o B. Na letra B de bola, g de x é igual a menos 2x menos 7, em que A é igual a menos 2. Olha, quem está coladinho com o x representa o A, é menos 2. E quem está sozinho sem ter o x representa o B. Então, o B é menos 7. Letra C. H de x é igual a x sobre 3 mais 2 quintos, em que A é igual a 1 terço e B é igual a 2 quintos. Pessoal, aqui olha, tem o número 1 implícito, veja. Então, quem vai ser o A é quem está coladinho com o x. Quem está coladinho com o x aqui vai ser 1 terço. Por isso que o A foi 1 terço, porque tem um coladinho aqui com o x, olha. Aí pega também o denominador, aí fica 1 terço. E o termo independente é esse que está sem ter o x. Então, aqui é o A e esse aqui é o B. A é 1 terço e B é igual a 2 quintos. Agora, a letra D. Na letra D, f de x é igual a menos 11x menos 7, em que A é igual a menos 11 e B é igual a menos 7. Então, aqui eu tenho o x. Quem está coladinho com o x é o A. E o termo que está sem o x é o B. Então, aqui nós temos A e B. A menos 11 e B menos 7. Letra E. G de x é igual a menos 2,5x mais 1, em que A é igual a menos 2,5 e B é igual a 1. Então, aqui eu tenho, olha, o x é esse aqui. Aí, quem está coladinho com x é o A. E quem está sozinho é o termo independente. Então, aqui vai ser o B. Por isso que ficou A menos 2,5 e o B igual a 1. Então, o A
é o coeficiente e o b é o termo independente. Então, o coeficiente menos 2,5, o termo independente nessa função é 1. O coeficiente menos 11, o termo independente menos 7. Nas demais, o coeficiente 5, o termo independente menos 3. O coeficiente menos 2, o termo independente menos 7. O coeficiente 1/3, o termo independente 2/5. Então, essa foi a definição de função do primeiro grau ou função afim. Então, lembre-se que essa fórmula aqui é a fórmula da função do primeiro grau e que esses números aqui, A e B, são números, né? E o A tem que ser diferente de zero. Então, A e B pode ser qualquer número real. Aí aqui a gente aprendeu o que é coeficiente e o que é termo independente. Agora vamos para os tipos de funções do primeiro grau, de função do primeiro grau. Tipos de função do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau ou afim, uma função do primeiro grau ou afim, f de x igual a x mais b, pode receber nomes especiais a depender dos valores de a e b. Sendo assim, há três tipos de função do primeiro grau. Nós temos a função linear, a função identidade e temos a função constante. Então, tudo isso vai depender do valor de quem? Do valor que é atribuído ao número A e o valor que é atribuído a B. Aí elas podem ser como linear, identidade ou constante. Vamos ver logo uma função linear. Quando é que ela é linear? Função linear é aquela em que o A é diferente de zero e o B é igual a zero. Nesse caso, temos a função afim, f de r em r, dada pela lei. Aí fica assim, olha, f de x igual a ax. Observe que não vai ter o b. Lembre-se que a nossa função do primeiro grau ela tem esse formato aqui. F de x igual a x mais b. Aí, como nesse caso aqui, na função linear, esse b é igual a zero, então esse termo aqui desaparece, olha. Esse termo b desaparece, então sobra apenas quem? F de x igual a ax, que é o que eu tenho aqui. F de x igual a ax, porque o b desapareceu, porque o b foi zero. Se é zero, não precisa colocar. Com a real e a diferente de zero. Observe que a está aqui, ó, vai ser um número diferente de zero. Então, ela fica assim, ó, f de x igual a ax. Aí, essa função aqui recebe um nome especial de função linear. Exemplos de função linear. Aí nós temos aqui f de x igual a 3x, em que a é igual a 3 e o b é igual a zero. A é o coeficiente de x e o b, o termo independente, foi zero. Outra função linear, letra B, g de x igual a menos 4x. Então, a é igual a menos 4 e b é igual a zero. Agora vamos ver outro tipo, função identidade. Função identidade é aquela em que a é igual a 1 e b é igual a zero. Nesse caso, temos a função afim, a função identidade, aqui foi um erro. Temos a função identidade, de R em R, dada pela lei, f de x igual a x. Observe aqui, olha, agora a minha lei é essa. Observe que o A aqui é o número 1 e o número 1 ele fica implícito, não precisa aparecer, mas você sabe que ele está aqui, com A real e A igual a 1. Então fica somente isso, olha, f de x igual a x. Exemplos, na letra A é a função f de x que é igual a x, em que A é igual a 1 e B é igual a zero. Na letra B, eu tenho a função g de x, que é igual a x, em que a é igual a 1 e b é igual a zero.
Observe que em todos os casos sempre vai ser o x, apenas o x. Aí ela recebe o nome de função identidade. Por que uma função identidade? Olha, observe que na função identidade, o valor que eu escolher para x vai ser o mesmo para y. Olha, vão ser iguais, o valor de x e de y. Terceiro tipo, função constante. É aquela em que a é igual a zero e b é diferente de zero. Nesse caso, nós temos a função, olha, temos a função, não é afim, é constante. Temos a função constante f de r em r, dada pela lei. Na função constante é assim, olha, f de x igual a b. Observe. Aí ela é constante. Por que constante? Porque qualquer valor que eu escolher para x, o valor de y sempre vai ser o b, nunca vai mudar. Por isso que ela é constante. Então, nesse caso aqui, observe que eu não tenho o termo em x. A função seria assim, olha, f de x, que é igual a ax mais b. Observe que nessa função eu só tenho o b. Esse ax desapareceu. Por que o ax desapareceu? Porque o a foi zero. Aí quando faz 0 vezes x, fica zero. Aí ele some. Então, sobrou quem? F de x igual a b. Então aqui, olha, observe que b é o termo que não tem x, né? É o termo independente. Exemplos, letra A. F de x é igual a 3. Em que a é igual a zero, né? O a aqui foi igual a zero e o b foi diferente de zero. B foi 3. G de x é igual a menos 4, em que a foi igual a zero e b foi diferente de zero. Qualquer valor que eu escolher para x, sempre eu vou achar o menos 4. Nessa função aqui, se eu pegar essa lei. Se eu pegar essa lei aqui, qualquer valor que eu bote para x, eu vou sempre encontrar 3. Então, por isso que essa função ela é chamada de função constante. Então, aqui nós temos um resumo. Como é que vai ficar esse resumo aqui? Aí eu tenho aqui, olha, a função, primeiro eu tenho a função f de x igual a x mais b. Esta é a função afim. Com números ela fica assim, olha, menos 9, né, está no lugar do a, veja, e aqui o menos 6 está no lugar do b. No número 2 eu tenho a função linear. Veja aqui a função linear, olha, o b, nesse caso aqui, não tem o termo em b, olha, o b foi zero. Então, quando vocês verem só o x e um número com um coeficiente, aí é uma função linear. Porque você já sabe que o b aqui foi zero. Aqui, olha, a função identidade, ela é simplesmente f de x igual a x. Olha, o x está sozinho, o coeficiente aqui é 1, olha, não precisa aparecer. Aqui também o b foi igual a zero. Nesse caso aqui, olha, no quarto, função constante. Na função constante, você só tem o valor de b. O valor de a, olha, ele desaparece. Então, ele ficou constante. Então, f de x igual a menos 6. Qualquer valor que eu pegue para x, sempre vou encontrar menos 6. Então, nós temos aqui função afim, função linear, função identidade e função constante. Vocês têm que observar direitinho o formato dela, olha, para poder classificar. Vai ter uma questão que eu vou dar as funções e vou perguntar o que é que elas são. Aí vocês têm que observar direitinho. Quando ela está completinha, olha, é uma função afim. Quando ela só tem o x e um coeficiente, ela é linear. Quando ela só tem o x e o coeficiente é o número 1 que não aparece, a função é identidade. A função é identidade. E quando tem só um número, veja, olha, só um número, então a função vai ser constante. E com isso, nós vimos a definição de função do primeiro grau ou função afim. Basta que vocês aceitem o que está aí para que a gente possa entender. Aí, emendando aqui, nós já vamos para um exemplo. Olha, o exercício que eu falei é este aqui. Eu vou dar as funções
e vocês vão dizer se é identidade, se é linear, constante ou afim. Eu vou responder o exercício, eu vou responder a primeira questão e vocês vão responder a segunda questão. Então vamos começar. Exercício, veja. Dadas as funções abaixo, destaque os valores de A e B. Em seguida, classifique-as em afim. Em seguida, classifique em função afim, função linear, função identidade ou função constante. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui? Bora lá. Ele quer primeiro o valor de A e B. Então, nessa letra A aqui, eu sei que a função ela tem esse formato, olha. F de x, que é igual a ax mais b. Observe, nesse caso aqui, quem está no lugar de A? Quem está coladinho com o x é o A. Quem está coladinho com o x é o A. Então, A aqui foi 9. O B é o que está sozinho, sem ter x. Então, o B aqui é 7. B é igual a 7. Qual é o nome dessa função? Ela vai ser uma função afim, porque ela está completinha. Lembra do nosso resumo? Olha, quando ela está completinha, ela recebe o nome de função afim. Então, ela é uma função afim. Função afim. Agora aqui na letra B, quem é o valor de A? Nesse caso aqui, A foi 0. Não é isso? Porque ó, não tem o termo em x, só tem o número sozinho. E o B aqui foi menos 8. O B foi menos 8. E que função é essa? Ela vai receber o nome de função constante. Observe, olha. Quando ela só tem um número sozinho, sem ter letra x, ela é chamada de função constante. Então, aqui, ela é função constante. Constante. Na letra C, eu tenho aqui h de x é igual a x. Ela completinha é desse jeito aqui. Mas o B aqui foi 0, porque não tem o B. Olha, então o A aqui nesse caso é 1. O coeficiente está aqui. E o B foi 0. Então, quando ela só tem o x, nós vimos... Olha, quando ela só tem o x, olha, ela é chamada de função identidade. Então, eu venho aqui e coloco o nome identidade. Identidade. Esse outro caso aqui, I, na letra D eu tenho a função I de x. A função de I de x é igual a menos 6x. Observe que aqui eu tenho A é igual a menos 6 e o B aqui foi igual a 0. Porque eu não tenho o B, olha, o B desapareceu. O B é o número que está sem ter nenhum x. Ele não fica grudado com o x. É o termo independente. Eu não tenho aqui. Então, ele foi 0. Então, quando eu tiver uma função, né, que só tenho um número e o coladinho com x, essa função aqui, ela vai ser chamada de função linear. Olha aqui, veja, olha. Olha aqui onde está. Só tem um número, o coeficiente coladinho com x. Então, a função é chamada de linear. Então, essa função aqui é a função linear. Então, respondi a primeira questão e vocês vão responder toda essa segunda questão. É para fazer do mesmo jeitinho dessa daqui. Tira os valores de A, B e C e em seguida diz o nome delas. Se é função afim, se é constante, se é identidade ou se é função linear.